Durante uma viagem em família ao lago, estávamos navegando quando, de repente, meu cruel marido parou o barco. Meu impiedoso marido e minha sogra à força removeram meu colete salva-vidas e disseram: finalmente seu capítulo acabou, nunca mais te veremos. Ambos me empurraram no lago e me deixaram para morrer enquanto se afastavam. No entanto, sobrevivi corajosamente e salvei minha vida. No dia seguinte, voltei e dei a eles uma surpresa chocante quando acordaram. Meu nome é Sara Santos e, por um tempo, pensei que estava vivendo um sonho. Casei-me com João, meu amor da faculdade, o homem com quem pensei que envelheceria junto. Me apaixonei por ele no segundo ano, e ele era charmoso, atencioso e me fazia sentir como a pessoa mais importante do mundo. Depois da formatura, decidimos dar o próximo passo e nos casamos. Eu não poderia estar mais feliz. Nos estabelecemos em uma casa aconchegante perto da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Era lindo, sereno e tudo o que imaginei que nossa vida seria. João trabalhava como oficial da Marinha, um trabalho que lhe dava orgulho e propósito. Eu o admirava por sua dedicação, e ele me fazia sentir tão amada em troca. Sua mãe, Margarete, inicialmente foi muito acolhedora. Antes do casamento, ela me tratava como uma filha, compartilhava receitas de família e até me dava conselhos sobre a vida de casada. Lembro-me de pensar como era sortuda por ter uma sogra tão compreensiva. Mas, como estava prestes a descobrir, as aparências podem ser enganosas. O primeiro ano de casamento foi maravilhoso. João chegava em casa e conversava comigo sobre seu dia, e planejávamos pequenos passeios pela lagoa nos fins de semana. Ambos amávamos navegar, e essas viagens pareciam uma fuga do mundo. Margarete nos visitava ocasionalmente e parecia genuinamente feliz por nós. A vida parecia perfeita. Mas as coisas começaram a mudar no segundo ano de nosso casamento. Começou com comentários sutis de Margarete. Sara, quando você pretende me fazer avó? Ela perguntava, seu tom leve, mas insistente. No início, eu ria e desconversava. Quando for a hora certa, Margarete. Por enquanto, estamos apenas aproveitando o nosso tempo juntos. Mas seus comentários se tornaram mais frequentes, e João começou a fazer eco a eles. O que antes era uma conversa casual tornou-se uma exigência pontual. Diziam que eu precisava me concentrar em começar uma família, que era meu dever como esposa. Expliquei que essas coisas não podiam ser forçadas, mas eles não queriam ouvir. Você tem 3 meses, Sara, Margarete finalmente disse uma noite, sua voz fria. Se você não estiver grávida até lá, teremos que reavaliar seu lugar nesta família. Não podia acreditar no que estava ouvindo. João permaneceu em silêncio, evitando meu olhar, como se concordasse com ela. Senti como se todo meu mundo estivesse desmoronando sob meus pés. Eu amava João profundamente e queria ter filhos com ele um dia, mas essa pressão, esse ultimato, era sufocante. Enquanto tentava processar sua crescente hostilidade, notei outras mudanças em João. Ele se tornou distante, o homem que antes me cobria de carinho agora parecia preocupado, distraído. Atribuí isso ao estresse do trabalho, mas algo em meu íntimo dizia que era mais do que isso. Margarete também começou a agir com mais frieza comigo. Ela parou de visitar com tanta frequência e, quando o fazia, seu calor havia desaparecido. Ela criticava pequenas coisas, como eu mantinha a casa, as refeições que eu cozinhava, minha aparência. Parecia que eu não podia fazer nada certo aos olhos dela. Uma noite, finalmente confrontei João. O que está acontecendo conosco? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Você mudou, João. Você não é o homem com quem me casei. Ele me olhou com uma mistura de culpa e frustração. Estou apenas sob muita pressão, Sara. Margarete está preocupada com o futuro da família e eu não sei como lidar com isso. Suas palavras não me confortaram, só aumentaram minha inquietação. Comecei a me sentir uma estranha em meu próprio casamento, e meu lar antes amoroso começou a parecer uma prisão. O que eu não sabia então era que João estava escondendo um segredo, que destruiria a vida que pensei que tínhamos construído juntos. Ele estava tendo um caso com Ângela Ribeiro, uma empresária rica que estava financiando seu estilo de vida extravagante pelas minhas costas. Margarete, sempre manipuladora, apoiava totalmente esse relacionamento. Para ela, Ângela era uma escolha melhor para João, mais rica, mais influente.
E juntos, eles estavam planejando me remover completamente do quadro. Mas eu não suspeitava de nada disso na época. Ainda me agarrava à esperança de que poderíamos consertar nosso casamento, que isso era apenas uma fase difícil. Mesmo quando as exigências de Margarete se tornaram mais cruéis e o afeto de João mais frio, tentei me convencer de que o amor poderia superar tudo. Então veio o dia que mudou tudo. João chegou em casa incomumente alegre e sugeriu uma viagem à lagoa. Você tem estado tão estressada ultimamente, ele disse, exibindo um sorriso que eu não via há meses. Vamos passear de barco neste fim de semana, só nós três, você, eu e mamãe. Fiquei surpresa, mas cautelosamente esperançosa. Talvez ele estivesse tentando consertar as coisas entre nós. Talvez isso fosse sua maneira de dizer que ainda se importava. Concordei, apesar da sensação incômoda em meu estômago de que algo estava errado. Quando o dia chegou, senti uma mistura de empolgação e desconforto. Margarete também estava estranhamente agradável, até se oferecendo para preparar lanches para a viagem. Dirigimos até a lagoa juntos e, pela primeira vez em meses, eles pareciam quase felizes. Queria acreditar que era genuíno, mas algo em seus sorrisos parecia forçado, calculado. Ainda assim, afastei esses pensamentos. Eu adorava navegar, e a ideia de estar na água era suficiente para elevar meu espírito. Alugamos um pequeno barco e João entregou a cada um de nós um colete salva-vidas. Segurança em primeiro lugar, ele disse com um sorriso. Sorri de volta, tentando ignorar a estranha tensão no ar. Enquanto o barco partia, me permiti relaxar, focando nas ondas suaves e no sol quente em minha pele. Por um breve momento, senti paz. Mas essa paz durou pouco. Conforme o barco derivava para águas mais profundas, o comportamento de João e Margarete começou a mudar. Sua fachada alegre rachou, substituída por algo mais sombrio. Não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo levada para uma armadilha, mas não podia imaginar o que estava por vir. E então eles pararam o barco. Sara, João disse, sua voz assustadoramente calma, precisamos conversar. Quando o barco parou no meio da lagoa, senti um arrepio gelado me atravessar. Não era da água ou da brisa, era o olhar no rosto de João. Sua expressão estava estranhamente calma, quase demais, e Margarete estava sentada ao lado dele, braços cruzados, um sorriso malicioso em seus lábios. Sara, João começou, me olhando como um estranho, não como o homem que eu havia amado e com quem me casei, precisamos conversar sobre seu futuro, ou melhor, sua falta de um. Pisquei, tentando processar suas palavras. O que você quer dizer? Perguntei, minha voz tremendo. Margarete riu, um som frio e áspero que fez meu estômago revirar. Oh, não se faça de surpresa, Sara. Você deve ter percebido até agora que não é mais bem-vinda nesta família. Meu coração batia forte no peito. Do que vocês estão falando? Fiz tudo o que pude para fazer este casamento funcionar. João deu de ombros, sua calma perturbadora. Não é o suficiente. Ângela está disposta a me dar uma vida que você nunca poderia. Ela é rica, solidária e pronta para começar uma família. Você, por outro lado, é descartável. Ângela. O nome me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha ouvido João mencioná-la de passagem antes, mas não tinha ideia de que ela fazia parte de sua vida dessa maneira. Minha mente corria tentando entender como tudo havia desmoronado tão completamente. Margarete se inclinou para a frente, sua voz pingando veneno. Fomos pacientes, Sara, mas está claro que você está apenas desperdiçando nosso tempo. É melhor para todos se você sair do quadro. Pânico apertou meu peito. Sair do quadro, repeti, minha voz tremendo. O que isso significa? João se levantou, sua expressão escurecendo. Significa que este é o fim para você. Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou pelos ombros, me puxando para ficar de pé. Lutei contra ele, mas Margarete se juntou, suas mãos rasgando as tiras do meu colete salva-vidas. Gritei, implorando para que parassem, mas eles apenas riram, uma risada fria e sem coração que gelou meu sangue. Adeus, Sara, Margarete zombou enquanto arrancava meu colete salva-vidas. Não, por favor, gritei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não façam isso. Vou embora, vou desaparecer, vocês nunca mais me verão.
Mas eles não se importaram. Juntos, me empurraram para fora do barco. Caí na água com um splash, o frio instantaneamente mordendo minha pele. Me debati, tentando manter minha cabeça acima da superfície enquanto observava o barco se afastar cada vez mais. João e Margarete ficaram na borda, suas figuras silhuetadas contra o sol. Eles estavam rindo. Ela não sabe nadar, Margarete disse com satisfação. Acabou. Meu coração afundou quando percebi seu plano. Eles achavam que eu me afogaria, que nunca chegaria à margem. Mas eles me subestimaram. O que não sabiam era que eu adorava nadar. Era uma das razões pelas quais eu sempre amei passear de barco. Apesar do choque e do medo correndo pelo meu corpo, me forcei a me concentrar. Respirei fundo, acalmando meu coração acelerado. Sabia que entrar em pânico só pioraria as coisas. Comecei a nadar, mantendo minhas braçadas firmes e fortes, empurrando através da água com cada grama de força que tinha. A margem parecia impossivelmente distante, mas me recusei a desistir. Enquanto nadava, ouvi o som de outro barco ao longe. Virei a cabeça e vi duas pessoas, um homem e uma mulher, olhando em minha direção. Eles estavam longe demais para me ouvir, mas podiam ver o que havia acontecido. Um deles levantou um telefone, apontando-o para o barco de João, que agora estava se afastando em alta velocidade. Continuei nadando, meus braços e pernas queimando com o esforço. Não sabia se conseguiria chegar até eles, mas não precisei. O outro barco virou em minha direção e, em poucos momentos, senti mãos fortes me puxando para fora da água. Você está bem? O homem perguntou, sua voz cheia de preocupação. Não conseguia falar, estava ofegante por ar, tremendo de frio e do choque do que acabará de acontecer. A mulher me entregou um cobertor, envolvendo-o em meus ombros enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eles tentaram me matar, finalmente consegui dizer com dificuldade. Meu marido e sua mãe, eles me jogaram na lagoa. Eles pensaram que eu me afogaria. A expressão do homem endureceu. Eu vi tudo, ele disse. Temos em vídeo. Não se preocupe, vamos garantir que lhes paguem por isso. Suas palavras me deram um vislumbre de esperança, uma pequena luz na escuridão. Eles me disseram seus nomes, André e Helena Cardoso. André era advogado, e Helena era sua irmã. Eles estavam na lagoa aproveitando um dia tranquilo quando testemunharam a cena horripilante. Vamos levá-la para a margem, André disse com firmeza. Você estará segura, e vou garantir que esses dois nunca se safem dessa. Enquanto o barco acelerava em direção à terra, me agarrei firmemente ao cobertor, minha mente correndo. Meu marido, o homem em quem eu havia confiado minha vida, tinha acabado de tentar tirá-la. Margarete, que eu uma vez considerei como uma segunda mãe, havia sido cúmplice em tudo isso. Senti uma mistura de raiva, tristeza e determinação. Eles me traíram da maneira mais cruel possível, mas eu ainda estava aqui e não ia deixá-los vencer. Quando chegamos à margem, André e Helena me ajudaram até seu carro e me levaram para a casa dos meus pais. Meus pais ficaram chocados quando me viram encharcada, tremendo e chorando incontrolavelmente. Contei tudo a eles, desde a traição até o ataque no barco. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva, enquanto minha mãe me abraçava forte, soluçando em meu ombro. Vamos lutar contra isso, meu pai disse, sua voz firme. Eles não vão se safar do que fizeram. André assentiu. Com as evidências em vídeo que temos, podemos construir um caso forte. A justiça será feita. Naquela noite, deitada na cama, minha mente não parava de reviver os eventos no barco, a traição, as risadas, a frieza em seus olhos. Era um pesadelo do qual eu não conseguia escapar. Mas também pensei em André e Helena, sobre as evidências em vídeo que eles haviam capturado. Pela primeira vez em semanas, senti um lampejo de esperança. João e Margarete haviam tentado me destruir, mas tinham falhado. Agora era minha vez de revidar. Na manhã seguinte àquela noite horrível, acordei na casa dos meus pais ainda abalada, mas determinada. Não conseguia parar de pensar na traição, na frieza nos olhos de João e na risada cruel de Margarete. As lembranças me assombravam, mas não deixaria que eles vencessem. André Cardoso, o advogado que me salvou, chegou naquela manhã com sua irmã Helena. Eles haviam passado a noite revisando as evidências em vídeo e preparando um plano.
A confiança de André me deu força. Sara, ele disse, sentado à minha frente na mesa da cozinha, o vídeo que temos é uma prova sólida. Mostra claramente João e Margarete te empurrando para fora do barco, e suas risadas depois provam a intenção. Isso não foi um acidente, foi um crime premeditado. Ouvir essas palavras revirou meu estômago, mas assenti. O que fazemos agora? Vamos registrar as acusações imediatamente, André disse. Vamos acusá-los de tentativa de homicídio e conspiração. Este é um caso sério e, com as evidências que temos, a lei está do nosso lado. Meus pais me apoiaram completamente. Meu pai, sempre protetor, estava furioso. Eles merecem apodrecer na cadeia pelo que fizeram, disse-lhe entre os dentes. Minha mãe, enquanto isso, segurava minha mão e repetia, você é tão forte, Sara. Estamos aqui por você. Fomos à delegacia mais tarde naquele dia para registrar as acusações. André nos acompanhou, sua pasta cheia de documentação e o vídeo em um pendrive. Quando explicamos a situação aos policiais, eles ficaram horrorizados. O delegado designado para o caso, delegado Costa, tomou nossos depoimentos e prometeu ação rápida. Este vídeo fará toda a diferença, ele disse. Começaremos trazendo-os para interrogatório. Pela primeira vez desde o ataque, senti uma sensação de poder retornando a mim. João e Margarete me trataram como se eu fosse descartável, mas eles me subestimaram. Eu não iria me esconder ou deixar o medo me paralisar. Eu os enfrentaria de frente. Os dias seguintes foram uma turbulência. A polícia prendeu João e Margarete em sua casa. Não estava lá para ver, mas o delegado Costa me contou que ambos pareciam atordoados. Eles não esperavam que eu sobrevivesse, muito menos que tomasse medidas legais. Só podia imaginar as expressões em seus rostos quando viram as evidências contra eles. O caso avançou rapidamente. André trabalhou incansavelmente, preparando cada detalhe. Ele me explicou o processo legal passo a passo, garantindo que eu me sentisse informada e empoderada. Estávamos acusando-os de tentativa de homicídio, e André estava confiante de que tínhamos um caso forte. Quando chegou o dia do julgamento, eu estava nervosa, mas determinada. Ao entrar no tribunal, vi João e Margarete sentados à mesa dos réus. Suas expressões eram uma mistura de choque e desafio. Era claro que não esperavam me ver viva, muito menos pronta para testemunhar contra eles. André começou apresentando as evidências em vídeo. A sala ficou em silêncio enquanto a filmagem era reproduzida. O som de suas risadas enquanto me jogavam para fora do barco causou arrepios em todos no tribunal. O promotor destacou como suas ações foram premeditadas, deliberadas e sem coração. O advogado de João tentou argumentar que tudo foi um mal-entendido, que eles entraram em pânico e pensaram que eu já estava morta quando deixaram o local. Mas o vídeo e meu testemunho pintaram uma imagem muito diferente. O júri conseguia ver através de suas mentiras. Quando foi minha vez de testemunhar, respirei fundo e falei com o coração. Descrevi os anos de abuso emocional, o ultimato que me deram e como eu havia confiado neles até o momento em que tentaram me matar. João era o homem com quem eu pensei que passaria a minha vida, disse, minha voz tremendo, mas firme. E Margarete, ela era como uma segunda mãe para mim. Mas eles me traíram da pior maneira possível. Tentaram acabar com minha vida porque eu não me encaixava mais em seus planos. Mas eu ainda estou aqui, e estou aqui para garantir que eles enfrentem as consequências de suas ações. O tribunal ficou em silêncio quando terminei. Podia ver os membros do júri trocando olhares, suas expressões sombrias. João e Margarete evitavam olhar para mim, seu comportamento antes confiante desmoronando. O argumento final de André foi poderoso. Ele enfatizou a crueldade e o cálculo por trás de suas ações, e como eles me subestimaram. Ele pintou um quadro claro de duas pessoas que pensavam que eram intocáveis, mas que foram pegas em flagrante. À medida que o julgamento avançava, ficava claro que as evidências eram esmagadoramente a meu favor. O vídeo, o testemunho de André e Helena, e meu próprio relato não deixavam espaço para dúvidas. Eu podia ver João e Margarete ficando mais desesperados a cada dia que passava. Finalmente, o júri chegou a um veredicto, culpados de todas as acusações. O juiz sentenciou ambos à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por sua tentativa premeditada contra minha vida.
Senti uma onda de alívio me invadir. A justiça havia sido feita. João e Margarete haviam tentado me destruir, mas falharam. Eles passariam o resto de suas vidas pagando pelo que fizeram. Ao deixar o tribunal naquele dia, senti uma mistura de emoções, raiva, tristeza e triunfo. Eles haviam tirado muito de mim, mas não tinham tirado minha vontade de lutar. Eu ainda estava de pé e estava pronta para reconstruir minha vida. Quando o julgamento terminou e o veredicto foi anunciado, senti uma sensação avassaladora de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, pude respirar. João e Margarete haviam sido considerados culpados, e sua sentença, prisão perpétua, era um testemunho de sua crueldade e da justiça que mereciam. Mas mesmo quando o peso saiu dos meus ombros, as cicatrizes que eles deixaram ainda estavam lá. Saindo do tribunal, fui recebida por meus pais, André e Helena. Eles me abraçaram forte, seu apoio um lembrete de que eu não estava sozinha nesta batalha. André, que havia sido meu pilar de força durante todo o julgamento, sorriu e disse: "Você conseguiu, Sara. Você lutou por si mesma e agora eles nunca mais vão te machucar." Assenti, com lágrimas nos olhos. Não poderia ter feito isso sem todos vocês. Vocês salvaram minha vida, não apenas naquele barco, mas de todas as maneiras depois. As semanas que se seguiram foram uma mistura de cura e reflexão. Fiquei com meus pais por um tempo, me permitindo processar tudo. A traição que experimentei ainda doía, mas me recusei a deixar que me definisse. Comecei a ver uma terapeuta para me ajudar a lidar com o trauma, e a cada sessão me sentia um pouco mais forte. André e Helena permaneceram amigos próximos, me visitando regularmente. Um dia, André veio com uma notícia. "Achei que você deveria saber", ele disse. João e Margarete tentaram recorrer da sentença, mas o tribunal negou. Eles vão cumprir a pena completa. Senti uma onda de confirmação. "Bom", disse com firmeza. "Eles merecem pagar pelo que fizeram." Com o passar dos meses, comecei a reconstruir minha vida. Voltei aos meus hobbies, especialmente navegar. Foi estranho no início, tive que enfrentar meus medos e me lembrar que a lagoa não era minha inimiga. Era um lugar que eu amava, uma parte da minha vida que João e Margarete não podiam tirar de mim. Lentamente, o reconquistei. Também comecei a explorar novas oportunidades. Voltei a estudar para me tornar terapeuta, inspirada pela ajuda que recebi durante minha recuperação. Queria apoiar outros que enfrentaram traições semelhantes, ser um farol de esperança para aqueles que se sentiam perdidos. Uma noite, enquanto estava sentada à beira da lagoa observando o pôr do sol, Helena se juntou a mim. Ela me entregou um pequeno caderno. "O que é isso?", perguntei, folheando um diário. Ela disse com um sorriso. "Você passou por tanta coisa, Sara. Talvez escrever ajude você a encontrar um fechamento." Aceitei seu conselho e comecei a escrever minha história, o amor que pensei que tinha, a traição, a sobrevivência e a justiça pela qual lutei. Cada página parecia um passo em direção à cura, uma maneira de dar sentido a tudo que havia suportado. Com o tempo, percebi que embora João e Margarete tivessem tirado muito de mim, eles não tinham levado tudo. Não tiraram minha resiliência, minha determinação ou minha capacidade de recomeçar. Eu ainda estava de pé, mais forte do que nunca. Olhando para trás agora, vejo minha história não como uma de traição, mas de sobrevivência e triunfo. Aprendi que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho à frente. Encontrei um novo propósito, cercada por pessoas que realmente se importam comigo. João e Margarete estão onde pertencem, e eu estou livre. Livre para viver, livre para amar e livre para ser a pessoa que sempre fui destinada a ser.